boa noite a todos os irmãos que estão chegando em mais uma edição do programa Umbanda Tchê. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui num frio danado no Rio Grande do Sul. A gente costuma falar que está um frio de renguear Cusco, né? E hoje está um frio de renguear Cusco aqui, pelo menos na minha cidade. E vamos lá, peço aos irmãos que vão curtindo, que vão compartilhando essa live. Boa noite, Pai Marcos Ribas. Salve, salve, galera, um axé no coração de todos. Hoje eu tenho aqui a honra de receber um queridão, um grande irmão, amigo, professor, que traz para a nossa Umbanda uma grande ideologia, né, de levar a Umbanda sem distância por intermédio dessa modernidade. Meu queridão, pai fresco, né, Daniel Marques. Umbanda eu curto na área, galera. Ó, Umbanda eu curto na área. Saravá. Meus queridões, Pai Ivan, Pai Martim, Siqueira. Hoje eu vou me comportar, hoje eu vou ficar bem quietinho, viu? Hoje o Exu não tá no corpo. O Exu ele foi na outra o Exu tava incorporado aqui. Quem tá aí hoje? A Pombagira também tava? No sábado verdade. tava aqui, ó. Boa noite, Pai Martim Pereira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Daniel Marques, gratidão por te ter aqui. Um divisor de águas, né? É o homem que tem o seu terreiro que começa com www e faz a Umbanda chegar a todos os corações, não importa em que lugar do planeta esteja. Se estiver fora do planeta com internet, chega também. Então hoje vamos conversar bastante sobre essa conexão da Umbanda, que não se limita só a um terreiro, porque Umbanda é um sentimento, Umbanda é um sentir. Gratidão por mais uma noite no Umbanda Tchê. Um grande abraço a cada um. Hoje eu tô com uma auréola branca aqui, ó, e na energia dos Erês, que hoje invadiu o quarto da minha filha para fazer live. Boa noite, Pai Ivan, queridão, boa noite. Bom, boa noite. Eu, como sempre, de prática, não posso começar diferente. Primeiro dizer que eu não conhecia, conhecia e não conhecia Daniel Marques quando eu comecei Céu Café. E te confesso, Daniel, que eu era um dos maiores compartilhadores aqui em Pelotas de tudo que tu publicava aqui na página do Céu Café, né? Então, eu, como sempre, falo, eu sou fanzaço desse grupo de sacerdotes aí de Umbanda Sagrada, e pintava na área, eu compartilhava, e azar. Vamos embora, o que é bom tem que compartilhar. Eu compartilhava direto, sem tua permissão, mas eu sabia que eu estava fazendo bem. Obrigado, satisfação estar contigo, e satisfação estar com essa gauchada santagrucense, e São Cepesense e rio-grandense, aqui do mais próximo do litoral, a cidade da maior praia do mundo, do Cassino Martim Pereira. Obrigado. Eu sou só gratidão nas sextas-feiras. Vibro muito. Obrigado, irmão. Boa noite, Daniel Marques. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e muito obrigado por estar aqui conosco. Então, eu vou pedir que, inicialmente, tu te apresente aí para todos os nossos seguidores, quem tu é, da onde tu é e o que tu faz, para que a gente possa começar esse bate-papo muito legal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Axé, meus irmãos, axé, salve Pai Marcos Siqueira, Pai Ivan, Pai Martim, meu parceiraço, Pai Marcos Ribas, amigão, irmão de caminhada. Bom, prazer estar aqui, né? Vou dizer para vocês que é muito difícil aparecer, viu? Eu realmente fico atrás das câmeras, eu realmente fico no conteúdo digital e... Bom, eu trabalho com agência digital há muitos anos. Eu tenho uma agência aqui em São Paulo. Eu sou de São Paulo, São Bernardo do Campo, cidade de Adriano Camargo Herveiro, que bem vocês conhecem. Que está aqui online. Que inclusive, era isso que eu ia dizer, mandar um abração para ele dizer que o Umbanda eu curto, ele que deu o nome. Tinha aí Porto Alegre, se eu não me engano, na época quando a gente estava começando com
com a ideia do Umbanda Eu Curto, tinha, acho que se eu não me engano, acho que era Porto Alegre Eu Curto, em meados de 2011, se eu não me engano, se vocês podem me recordar. E aí eu, trocando ideia com o Adriano, ele falou esse nome, vamos fazer? Falei, vou fazer. E aí, a partir daí, a gente começou a destrinchar em fazer conteúdo. Eu trabalho com uma agência, eu tenho uma agência junto com meu sócio Alexandre Negrini Turina, que hoje também está à frente com todos os conteúdos do portal. Hoje, Umbanda Eu Curto não é apenas mais uma página de Facebook somente, né? Hoje a gente é um instituto cultural e tem um portal que atinge milhares, milhões de pessoas. Tem, além dessa estrutura, também trabalha com Instagram, Twitter, YouTube. A gente tem uma rede de veículos de comunicação para levar realmente a Umbanda todo o conteúdo que consideramos legal, de toda forma possível, auditivo, visual, sinestésico. A gente procura fazer com que a Umbanda chegue aos lares de diversas pessoas, aos terreiros de diversas pessoas. Quando a gente começou em 2011, eu tive o prazer e o privilégio, a partir do meu grande mestre e amigo Alexandre Comino, que faz parte como colaborador do Umbanda Eu Curto, o contato com o pai Rubens Saraceni, que foi até ao meu encontro, e a gente papeou um pouco sobre o Umbanda Eu Curto, sobre o que eu imaginava, né? Como eu trabalhava com agência. Vou dizer então, já vou falar logo de uma vez como é que funcionava. Vamos lá. Eu estava na pegada do estudo da Umbanda, estava muito incisivo, estudando Umbanda com o Rubens, lendo com o Alê, enfim, com o Adriano, e eu olhava as coisas que tinham de conteúdo na internet, e até mesmo em um jornal muito bacana que tinha na época, era o Jornal Sagrado, o JUS, né, Jornal de Umbanda Sagrada, que o Alexandre Comino dirigia, que vinha do Rodrigo Queiroz. Era, tipo, além desse conteúdo, não tinha nada que explicar, tinha muito texto, pouca coisa com imagem bonita, pouca coisa com divulgação bacana, e eu, como trabalho com designer, trabalho com comunicação, eu falava, a gente precisa criar alguma coisa para ficar mais agradável. E aí foi um start, conversei com o meu sócio, Alexandre Negrini Turina, ele falou, poxa, vai lá, o que você imagina? Eu falei, escreva umas frases sobre fé, conhecimento, amor, justiça, lei, geração, evolução. Cria algumas frases bem genéricas sobre esses temas. E a gente começou a criar e prontamente foram surgindo diversas pessoas, começaram a curtir, diversas pessoas começaram a gostar da ideia, a compartilhar. A página, toda vez que eu atualizava, como a gente fala no F5, né? A gente atualizava a nossa página, subia 100 seguidores, e em uma semana tinha 6 mil, e por aí foi. Não existia no Facebook nenhuma página de Umbanda em 2011, não existia. Existia uma que era só Umbanda, mas não tinha nada. E aí eu posso dizer que foi um pontapé inicial. Algumas pessoas falam que eu era o Mark Zuckerberg da Umbanda. O Mark Zuckerberg foi o cara que inventou o Facebook. Eu gostei disso, vou dizer para vocês que eu gostei disso. E aí a gente começou a sentir o público trazia muito o que eles gostariam de receber como conteúdo. Muito interessante da internet é que o público diz muito o que quer. A gente oferece imagem, as pessoas gostam muito de imagem, a gente produz imagem com o intuito de conteúdo mesmo, de explicar a relação da Umbanda, explicar o que é, o que não é, dependendo de cada uma das visões, respeitando as diversas visões, porque é muito complicado eu impor uma verdade na cabeça de alguém. A minha verdade não pode ser algo que possa ser imposta. A gente, dentro do Umbanda Eu Curto, a gente tem exatamente essa visão que todos têm a sua forma de cultuar, a sua Umbanda dentro da sua casa, mas a gente mostra ferramentas e opções para aquele que não tem conhecimento, para aquele que, às vezes, grande parte do nosso público é público de assistência, que vai no terreiro, passa com o Exu, aí o Exu fala lá, você tem que tomar entregar um pouco de marafa ali. O cara vai lá e procura dentro do nosso portal o que é marafos, desde pessoas que têm esse tipo de conhecimento até pessoas que estudaram, fizeram teologia, que fazem sacerdócio. A gente tem todos os, vamos dizer, como comunicação, todos os nichos dentro do
do nosso portal como um todo. Cada rede conversa de uma forma com os usuários. O Facebook conversa de uma forma e tem público. O Instagram conversa de uma forma e tem outro público. O nosso portal conversa de outra forma e tem outro público. De 2011 para cá, a gente criou uma estrutura gigantesca. O que antes era só a minha agência, hoje é o Instituto Cultural Umbanda Eu Curto. Hoje nós vivemos com Umbanda Eu Curto. A gente vive do Umbanda Eu Curto. E Umbanda é mais do que a religião. Umbanda, para mim e para quem está junto da gente, junto para o Marcos, acredito que para vocês também, é a nossa filosofia. É aquilo que a gente realmente desassocia do terreiro a Umbanda dentro da nossa cabeça. A Umbanda não está só ali dentro. Se a gente ficar só pensando naquela caixa terreiro, a gente às vezes não consegue sair disso e agir fora do nosso terreiro com a Umbanda, olhar o mundo com os olhos do caboclo, com os olhos do preto velho, com os olhos da criança. E isso, Umbanda Eu Curto, tenho certeza que faz para a vida das pessoas. Com certeza mesmo. Eu vou só falar uns númerozinhos aqui que eu tenho anotado para vocês verem como foi esse último mês do Umbanda Eu Curto. Ô Dani, rapidinho. Antes de tu falar teus números, tu não repara muito, que eu tava vendo que agora que nossos irmãos levantaram. Aqui no Sul, nossas lives é assim, viu? Daqui a pouco passa um Cusco aqui correndo, o Ivan tem um gato preto. O Ivan tem um gato preto tem um gato preto que quer pegar ele lá durante a live. Não repare que aqui na live é assim. A gente enche chimarrão, um levanta, volta com uma rapadura. Então, se meu filho chorar, tá tudo certo. Vou pegar ele aqui e ficar trocando ideia aqui com ele. Aqui nos Pampas é assim, mano. Daqui a pouco a gente para aqui, tem até um Cusco aqui na câmera aqui, mano. Na verdade, eu tive que levantar aqui, Daniel, para gritar para a família, que a família está lá em cima escondida, que estavam tocando a campainha. Então, só para te ver como é que a coisa é bem guasca por aí. Aqui é bem campeiro, é bem campeiro. E aí, Dani, vai lá, os números. Então, deixa eu dizer aqui para vocês como foram os nossos números nesse último mês aqui, ó. Dentro do nosso portal de pessoas únicas, só no mês de junho foram 120 mil pessoas. Em todas as nossas redes, o engajamento foram 947 mil pessoas que se engajaram, que comentaram, curtiram, divulgaram. O total de número alcançado nesse último mês foi 1.035.995 pessoas, umbandistas, que visualizam, que curtem, que acompanham não somente a página do Facebook, mas todos os nossos canais. Então, eu acredito que foi um passo muito importante. A gente estava falando agora há pouco fora do ar, que hoje a gente está num momento de pandemia onde todos estão dentro de casa, né? Todos estão... A tela do computador se tornou um mundo, né? A tela do celular se tornou um mundo lá fora, né? E uma outra coisa, Dani, olha só, olha interessante, deixa eu participar aqui. Tu sabe que isso é muito interessante que tu falou, meu irmão. Eu tenho que dar ênfase no que tu acabou de falar, porque são números muito importantes para nós, né? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for basear o nosso último IBGE das questões das religiões, a gente tinha aí uma média de 400 mil pessoas se rotulando umbandistas, até menos espíritas, né? Se tivesse hoje uma opção Umbanda, né, o que seria desses cálculos, né, dessas informações? Se só que no acesso, vamos partir do princípio de que todo aquele que busca algo sobre Umbanda é que porque vive a Umbanda. Vamos partir desse princípio, né? Com aquela porcentagem de curiosos, né? Não dando muita ênfase nessa questão. Imagina quantos umbandistas nós somos no Brasil, né? Eu acredito que estima-se, no mínimo, dentro de alguns estudos que eu fiz assim, alheio, sem muita veracidade, 40 milhões, no mínimo, por aí. Começa por aí. Então, a gente tem no nosso último BGE 400 mil, não tenho certeza agora se esses os cálculos, né? Mas era algo muito insignificante para toda a nação umbandista. Aí você vem dizer para mim que em um mês você teve lá 1 milhão e pouco de acesso, mano? Sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tô tentando dizer? Isso é muito importante. Isso é uma informação que realmente ganha destaque para a gente entender que é muito além daquilo que a gente espera, né? Daquilo que a gente entende. Exatamente. Quando o pai Rubens veio o primeiro contato comigo lá no escritório aqui em Santo André, né? Em São Bernardo, Santo André,
ele gravou um vídeo pra gente, que tá até no nosso canal do YouTube, tá lá. Ele fala exatamente disso, que a internet para um bandista é um dos principais canais, porque a gente não tem licitação de TV aberta para nós. E a internet é um polo divulgador da religião fantástico, fantástico. Em 2011, pai Rubens, conversamos sobre isso, e aí ele ainda incitou a importância do que a gente estava criando naquele momento, que eu imaginava até onde a gente estava chegando, né? Primeiro que já era um privilégio eu estar com o Rubens ali comigo, né? Pensa, né? A gente está falando de um sacerdote muito importante, um mestre, né? Para nós, principalmente de um segmento específico. Ali eu já era muito empolgado, e ele visualizar aquilo, hoje eu entender esse número e poder falar para vocês desse número, entender o poder que tem, o que a gente posta, o quantas pessoas a gente ajuda, você não tem ideia de quantas mensagens a gente recebe por dia, é muita mensagem em todas as redes, realmente é um terreiro mesmo online, né? Realmente começa com www, e aqui a gente não baixa caboclo, a gente faz download. Aqui essa é a pegada nossa aqui, entendeu? Ô Dani, tu sabe que eu acabei de ver aqui uma irmã botando aqui nos comentários, né? Esses números mostram quantas pessoas estão buscando mais conhecimentos em estudar Umbanda. Eu acho muito bacana isso, né? Porque isso nos lembra a nossa terceira porta da Umbanda, que é a busca do conhecimento, né? Isso a gente pode entender o quanto hoje o umbandista, ele deixa de sair dos fundos de casa, daquele terreiro que a gente não entendia nada, né? E estamos buscando hoje uma via de estudo e conhecimento e aprendizado que está muito além da nossa condição. Inclusive, há pessoas que ficam para trás porque não conseguem acompanhar essa velocidade da informação. A gente está numa era de aquário. Era de aquário está marcado pela velocidade da informação, modernidade e tecnologia, né? A liberdade de expressão. Então, imagina, a gente está vivendo uma outra era, uma era onde a gente poderia lembrar que anos atrás aqui no Sul, vamos dizer assim, como é que se compartilhava a informação? A gente tinha que esperar o mercantil vir numa estância, trazendo lá leite, trazendo couro, aí ele vendia as bugigangas e buscava informação daquela família ali. Ele passava 3, 4 dias para chegar numa outra estância, ou às vezes um dia depois, aí quando ele ia vender essas outras bugigangas, ele informava da estância vizinha, e assim era a nossa maneira de se comunicar. Hoje a gente pega essa entrevista aqui, essa live, bota no YouTube, até amanhã já deu uma volta no mundo, irmão. Já está no Japão, já está na Austrália. E daqui mais 2 dias já tem 1 milhão de acessos. Então, olha a velocidade da informação hoje. A nossa modernidade, a nossa era tecnológica. Por isso que muitas pessoas que eu converso hoje em dia, dentro de um padrão da psicoterapia, eu vejo que, às vezes, um dos motivos da depressão, Dani, é as pessoas não conseguem acompanhar, tu entende o que eu tô falando? De tanta informação. Então, hoje, se a gente abrir o computador aqui, meu irmão, já tem curso profissionalizante, faculdade, PhD, mestrado. Então, o que mais a gente quer com tanta disponibilidade de assunto, né? Eu sempre gosto de falar aqui no terreiro que a gente tem um problema na internet, que é o Pai Google, né? O Pai Google, ele é um bom fornecedor de informações, mas ao mesmo tempo, às vezes, ele complica, né? Então, sempre quando as pessoas nos perguntam referência, eu digo, olha, Umbanda eu curto. Você quer saber sobre isso? Umbanda eu curto. Umbanda eu curto eu posso dizer hoje que é o que a gente mais indica em busca de conhecimento e aprendizado umbandista. Você está de parabéns, meu irmão. Gratidão, irmão. Pô, privilégio. Ô Daniel, só para tu teres uma ideia do quanto o Umbanda eu curto é importante na vida das pessoas, eu estou aqui com a casa praticamente cheia do meu lado direito e do meu lado esquerdo, de pessoas que não estão conseguindo acesso, porque tem uma parte da rua aqui em função do temporal que nós sofremos, sem internet. Então eu estou aqui do meu lado, com o irmão nos assistindo junto comigo, te assistindo, e do meu outro lado, mais um. Oh, que beleza. Tamo junto. Daniel, deixa eu fazer um adendo aqui. Quando surgiu a ideia de te convidar, foi justamente no sentido de conversar com alguém que é um visionário, ou seja, lá atrás, em 2011, tu percebeu
aquilo que hoje muitos de nós, e eu me enquadro nisso, né, estamos percebendo que a necessidade de colocarmos a Umbanda nas redes sociais, na internet, nas mídias, com um bom conteúdo. Nós vemos, por um exemplo, nesse período de pandemia, muitos de nós tivemos que nos ressignificar profissionalmente. Eu, hoje, vivo para e da Umbanda, a minha profissão, a minha vida, tudo é em volta da religião de Umbanda, dos cursos, do terreiro e tudo mais. E quando, antes da pandemia, nós tínhamos algumas turmas presenciais, acabou que não conseguimos iniciar, e aí tivemos que nos adaptar à internet, EAD, e assim a gente está indo. Lá atrás, tu notou essa necessidade, né? Como tu disse, tinha já algumas páginas de Umbanda. A questão é, o conteúdo que tu traz, o mais importante, e por isso do crescimento, com certeza, das tuas redes, é o conteúdo. É um conteúdo que, inclusive, como o irmão Ribas falou, aos nossos alunos, aqueles que têm algum tipo de dúvida, quando nas nossas redes não há um conteúdo sobre determinado assunto, com certeza, num Umbanda Eu Curto, nós vamos encontrar esse assunto. Qual é a pergunta que eu quero te fazer? E antes de te fazer a pergunta, eu peço aos irmãos que estão online que compartilhem aí, marquem os seus amigos neste vídeo, nesta live. Por favor, falem da onde vocês estão nos ouvindo, da onde vocês estão nos olhando, qual é a cidade, qual é o estado, qual é o terreiro de vocês. Para nós sempre é importante saber da onde as pessoas estão vendo Umbanda Tchê, que é um programa, como a gente falou aqui, que passa um espírito aqui atrás, eu estou no terreiro, passa um gato lá, passa um cachorro, mas a gente está aqui com muito amor à nossa religião de Umbanda. Viu, Marcos Siqueira? Isso, eu me lembrei agora, se o pai Adriano estiver nos ouvindo, tá que nem quando eu converso com ele no telefone, rapaz, é um tiroteio. Eu digo, pai, o senhor não me leva mal, o senhor tá no tiroteio em São Bernardo do Campo? Não, eu tô saindo pipoca aqui. Se o pai não estiver online, ele vai dizer aí, rapaz, eu estou dando pipoca. Eu falei, mas isso aqui zila, viu? Filho de Abolero, pode comer pipoca. Ele já tô quizilado, então. Ele vai lembrar das pipocas aí. Continua, desculpa. O pai Adriano, queridão, está sempre junto com a gente aqui, um grande incentivador também desse programa, disso tudo que a gente está fazendo, que é só com boas intenções. Então, Daniel... Ó, mãe André respondeu aqui, ó, verdade, dando risada. Tá aqui, ó. Opa, aqui. Dani, eu fiquei sabendo do Umbanda Eu Curto há mais ou menos 6 anos atrás, 6 ou 7, no sacerdócio do pai Adriano. Falava muito do seu trabalho, viu? Falava, assim, realmente uma boa indicação. Inclusive, eu até me lembro que, na época, ele me pediu no final do sacerdócio, ele vai lembrar do que eu estou falando, ele me pediu no final do sacerdócio de escrever um texto sobre a nossa transformação, ó, viu? Escrever um texto sobre a nossa transformação do sacerdócio, eu acabei esquecendo. Depois, no outro barco, a gente acabou, o pessoal, outro escrever, ele postou, ele sempre indicou um Umbanda Eu Curto, olha, vou ser bem sério. Através do pai Adriano. Muito bom. Adriano gente boa demais, colaborador, mestre também. É o cara, né? Das ervas é o cara. Eu tenho que falar. Então, Daniel, me diz uma coisa, como que tu vê, cara, assim, ó, por um exemplo, nós estamos em um momento em que é necessário nós nos adaptarmos à tecnologia, às redes sociais, e nós falávamos offline. Como é difícil a gente gerar conteúdo, cara. Como é difícil, porque tu tem que gerar um conteúdo que tenha uma significância, que tenha um embasamento, mas que também chame a atenção das pessoas. E a gente vê algumas páginas de Umbanda, hoje no Instagram, Facebook, a gente vê algumas divisões, né? Instagram tem um público mais jovem, Facebook ele já alcança um público de pessoas de um pouco mais de idade e jovens também, mas eu entendo que o Instagram é predominantemente de pessoas mais jovens, a grande maioria de acesso. Eu tenho números aqui, eu sou o cara dos números, se você quiser eu te dou números. Depois, então, no gancho aí tu fala os números, então. E aí a questão a gente vê alguns perfis com grandes números, mas com conteúdos bem pobres e às vezes com conteúdos horripilantes, para falar a verdade, né? E, enfim... Como que tu vê, cara, essa questão do crescimento da Umbanda, principalmente agora pós-pandemia,
porque muitos de nós, eu lembro que lá no início o Instagram trancava, o Facebook trancava, tu ia fazer live, não dava, porque era muito acesso, né? Então, como que tu vê esse crescimento, já que tu tem os números, e o que que tu vê ali adiante, a Umbanda nas mídias sociais, daqui para diante? Sim, ó, uma coisa que eu acho muito importante que está rolando com a pandemia é a gente identificar e não querer. Pipoca eu curto. Pipoca eu curto, é legal. A gente não querer voltar ao normal. Esse é algo que muito está se acontecendo, e imaginar que quando passar tudo isso, o terreiro vai voltar a ser como ele era. E realmente a gente tem que ter um estalo na consciência de entender que não vai ser como era. Vai demorar um período para ter aquela quantidade de pessoas num ambiente fechado. Como que o caboclo vai lidar com o atendimento? Como que será exatamente? Como que o caboclo vai cachimbar com a máscara, enfim, né? Como que será isso? Existirá um novo momento, e o importante é se transformar nesse momento para estar preparado para o que vai acontecer. Com as tecnologias, enfim, com o ambiente fechado e com o ambiente aberto. Acredito que o conteúdo mais importante, desde o começo, como vocês bem sabem, até disseram, não sabia quem eu era, né? O Daniel Marques do Umbanda Eu Curto. Sabia o que era um Umbanda Eu Curto, e não o Daniel Marques, nem o Alexandre que trabalha comigo, né? Enfim, porque desde o começo eu procurei colocar com pessoas de grande competência à frente. Por exemplo, Adriano Camargo, referência Orveiro, referência em ervas. É meu amigo pessoal, a gente mora a 2 quarteirões, ele deve estar vendo aqui, se eu olhar pela janela eu encontro ele lá, se ele me der um tchau. Então ele vai levar pipoca aí para ti, então. Por favor, Adriano, me traga pipoca. Ele é o referência em ervas para nós. Então a gente pega o conteúdo dele com a colaboração e a autorização dele e dissemina de várias maneiras possíveis. No YouTube de uma forma, no Instagram de outra forma, no Facebook de outra forma, e até mesmo como livro digital. Ele tem um e-book com a gente e está ficando pronto outro e-book referente aos 50 anos que ele fez, as 50 ervas. A gente está preparando um material muito bacana. É o referência em ervas, a gente tem que colocar esse conteúdo. Não vou falar de ervas. Ele é meu professor, eu tive aula com o Adriano, ele é meu mestre em ervas, eu estudo com ele e a minha referência de ervas é o livro dele. Então, eu ter a possibilidade de colocar alguém com uma grande competência no caminho, à frente, é importante. Vamos falar sobre a malandragem, sobre Zé Pilintra, o David Dias, que é um grande parceiro, um grande colaborador neste momento. É um cara que, ele tá falando, inclusive, a gente tá com um quadro muito bacana no Umbanda Eu Curto, que é o Encruzilhada, onde ele tá aguçando a curiosidade, aguçando a mente da pessoa para ter várias visões diferentes sobre determinados assuntos. Eu vou colocar a David Dias para falar, Alexandre Cumino, nosso colaborador desde sempre junto com o Adriano, começou junto com a gente também, conteúdo em teologia, uma referência também em sacerdócio, conteúdos e textos dos livros dele que está à nossa disposição. Como colaborador, a gente coloca de diversas formas. Os textos do Pai Rubens, que ele deixou, inclusive no vídeo para a gente, ele deixou a gente aberto a todo o material que ele tem disponível para a gente colocar em nossos portais e em nossos conteúdos. Então, eu sempre busquei referências dentro da Umbanda para colocar à frente. Eu nunca busquei concorrência, sabe? Esse lance puxa, eu não quero concorrência. Eu prefiro que as pessoas que tenham um conteúdo, que tenham a dinâmica de falar com o público, que saibam atingir, ter uma liderança nata, é um influenciador nato, é alguém que se preparou para aquilo. Eu me preparei eu entendo sobre internet, eu entendo de rede social, eu sei isso. Isso aqui eu manjo. Vamos dizer, como em São Paulo a gente fala, isso aqui eu manjo. Eu te falo algumas métricas, eu falo o que é pixel do Facebook para você, como melhor atingir as pessoas no YouTube. Desse tipo de conteúdo, a agência onde eu trabalho, Alexandre, meu sócio, como redator, como texto, como jornalista, a gente tem. Agora, comunicar, a gente coloca aqueles que detêm um conteúdo que nós consideramos de excelência, entende?
eu não fico inventando a roda, eu não vou pegar o conteúdo e falar que eu estou fazendo. Esse é um ponto que eu acredito que funcione bacana. Eu tenho diversos colaboradores, como aqui a gente tem Pai Marcos, aí no Sul com a gente tem um parceiro muito forte neste momento, mãe Tayane Macedo, do Cumboa, minha família baiana que está lá também, que tem um programa excelente, uma gira que a gente faz online. Tem aqui também o pai Cristiano Nascimento, manja muito, que vocês também conhecem, que ele vai direto aí falar sobre xamanismo, a mãe Vanessa que fala sobre o sagrado feminino, Davi Veronese, que tem também a gente de quarta-feira tem um programa chamado Saravá Fraterno, onde ele troca uma ideia com o pessoal, fala sobre a relação dele com a Umbanda, e deixar muito claro também que a gente não quer impor uma verdade. A gente deixa muito aberto as diversidades da Umbanda. E eu acho que esse é um ponto bacana, sabe? A gente não querer impor que o usuário que está seguindo a gente fale assim, eles estão dizendo que é isso e ponto. Não. A gente mostra opções. Cada um se adequa de uma forma, porque o seu terreiro às vezes pode não ser como eu toco aqui, mas ok, o meu caboclo vai estar no seu terreiro, vai chegar um dia aí, Preto Velho também, e muito mais do que o terreiro, a gente sair da caixa do terreiro e enxergar a sociedade como a Umbanda, enxergar fora do terreiro. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que identificar, até para os umbandistas que estão fazendo agora aparecendo muito nas redes sociais, eu acho que é esse o ponto. É identificar o que o seu caboclo falaria no terreiro, o que você pode falar na rede social para quem está te seguindo. Que tipo de conteúdo você pode entregar para aquela pessoa que está ali. O que você está olhando, o que você quer. Você quer estar à frente de alguma coisa para ser a carinha bonitinha, ou você quer realmente entregar um conteúdo para aquele que, cara, não tem instrução às vezes. O cara tem um celular e está acompanhando essa live aqui, às vezes a pessoa que está acompanhando a live, cara, ela tem medo de acender uma vela e rezar um Pai Nosso dentro de casa, ou rezar uma oração. Tem medo, sabe? De acender uma vela para Exu dentro de casa, porque tudo bem, tem gente que não acende e tudo bem, mas você pode, se você quiser, e tudo bem, ninguém vai espiritar, né, como o Adriano disse, ninguém vai ficar espiritando. A Umbanda além da incorporação, ela é muito maior do que isso. Esse é o ponto. Porque aí quando a gente começa a enxergar a Umbanda de uma forma diferente, a gente não se preocupa com o que a internet pode oferecer. Na verdade, o que a gente pode oferecer para a internet. Essa é a sacada. Não é o conteúdo, é a forma. Conteúdo todo mundo tem. Agora, a forma que entrega que é o ponto. Eu acho que... Essa situação, Daniel, ela é muito importante, a maneira com que tu vai entregar as coisas pelas redes sociais. Por exemplo, a gente se depara numa situação em que as pessoas, por não terem, não sei se o devido respeito, ou as pessoas não entenderem o tempo de fala na internet, de ver algumas pessoas falando de alguns mistérios existentes da Umbanda que as pessoas mistificam, como, por exemplo, o mistério de Xumirim. Pessoas falando na internet que Xumirim não existe, que é mistificação, e utilizando, inclusive, de pilhéria, né, em relação ao mistério. Então, quando a gente vai mexer com a questão de internet, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes algum tipo de brincadeira que não deve de existir em relação aos mistérios da Umbanda pode cair mal, né? Então tem que ter muito cuidado ao mexer com redes sociais e principalmente com lives, levando conhecimento e conteúdo para as pessoas, né? E em função dessa situação, para segunda-feira eu e o Marquinhos Siqueira vamos bater um papo sobre o mistério de Exumirim, né? Então é preciso ter muito cuidado para mexer com redes sociais. E quando tu fala da tua especificação e especialidade nisso, eu assino embaixo porque é preciso ter cuidado e respeitar aquilo que vai se falar, porque as pessoas que estão do outro lado merecem o melhor. Parabéns. Obrigado. Não, e é bem isso, o cuidado tem que ser sempre, por exemplo, eu ainda estou num processo será que a incorporação
virtual, como é que isso funciona. Eu não sei te formar, eu não sei como isso é ainda na minha cabeça. De verdade, a gente trabalha com rede social, com comunicação, mas eu não sei ainda como procederia isso. Fica uma dúvida para todos nós pensarmos, o que seria isso? Como é que será lá na frente? Hoje é estranho. Na verdade, Daniel, o que eu penso já há bastante tempo? Toda essa tecnologia que nós estamos utilizando hoje, ela já pré-existia, inclusive na nossa espiritualidade, e que nós estamos tendo acesso agora. Porém, se nós estamos recebendo essa capacidade de comunicação, e eu creio que isso vem do plano espiritual, na verdade, um guia espiritual pode sim utilizar-se de nós como médiums e que, através de nós, utilizar a tecnologia que nós achamos que é nossa, mas que ela já vem do espiritual, porque a elevação e o conhecimento, enfim, do plano espiritual está muitos milhões de quilômetros à nossa frente. Então, se nós estamos tendo agora a capacidade de nos comunicarmos através da distância, pelas redes sociais, a espiritualidade está muito mais avançada quando se comunica conosco através do nosso mental. Então, penso eu que sim, né, que os próprios guias estão nesse momento nos utilizando para passar as mensagens de positivação, assim como a baixa espiritualidade também pode estar nos utilizando para fazer esse tipo de situação que eu comentei sobre pilhéria, enfim, sobre brincadeiras da espiritualidade, das linhas de trabalho de Umbanda. Então é preciso, sim, acreditar que nós estamos numa evolução e que logo, logo, daqui a alguns séculos, talvez nós não estejamos mais aqui, nós vamos poder conversar com o espírito de olho a olho, né? Frente a frente. Acredito nisso. Sim. Na verdade, a gente está num processo muito profundo já. Se a gente pegar a leitura do mestre Rubens, através da psicografia, né, onde Rubens foi amparado, inspirado pela espiritualidade para nos trazer fundamentos umbandistas, a gente tem no mundo espiritual, inclusive, uma egrégora de espíritos que estão totalmente focados para o assunto sobre energias, né? O mistério das 7 energias sagradas. E que essa egrégora de espíritos que estudam profundamente a energia em si, quando a gente estava na época das cavernas, já entendia o que a gente entende hoje de energia. Então, olha só esse espaço na linha do tempo para a gente poder entender o que os caras estão pensando hoje, né? E a gente sabe que de lá para cá as coisas vão se concretizando, né? Ou seja, o lado mais divino e sutil da criação está no próprio interior de Deus, e o lado mais denso está no universo concretizado. Então, de lá para cá, há todo um caminho. Então, olha imagina o que nos aguarda, né? Mas a gente entende que há todo um movimento astral superior no sentido de adaptação e condições da humanidade, né? A gente tem tudo é um tempo necessário, né? Assim como no início da Umbanda não se falava em Exu, não se falava em Exu Mirim, que se fosse falar o bicho ia pegar, ia ser difícil a Umbanda se perpetuar, não é mesmo? Então tudo na sua condição, no seu tempo exato, as coisas acontecem. E é bem como o irmão Paivan que falou para nós. Dani, deixa eu fazer uma pergunta para ti, que eu acho que é isso mesmo, essa é a pergunta da Luciana, e eu já ia emendar uma outra pergunta junto com essa, que é sinônimo, né? Porque ela perguntou, Dani, tem alguma ideia de como podemos ajudar a não disseminar conteúdos deturpados da Umbanda? Daí eu falaria assim, além dessa, Dani, já aconteceu algum caso de você, o Umbanda Oculto passar por um fake news, alguma coisa lá com Umbanda Oculto e foi um hacker, alguma coisa assim? Porque a gente sabe que hoje em dia tá rolando demais isso, né? A gente sabe que hoje existe perfil falso, né? A gente tem aí toda uma invasão aí de mídia. Então, 2 perguntas aí, Dani. Respondendo a deturpação, né, da Umbanda, eu acredito que é muito importante, assim como tem esses fake news, né, que a gente tem, eu acho muito importante ver ver da onde vem o conteúdo. É muito importante saber da onde você está compartilhando, saber qual é o perfil que você segue, quais são as referências que você tem. Se a referência o David, excelente, Alexandre Comino, excelente, Adriano Camargo, excelente. Tem alguns perfis que a gente acompanha, que nós consideramos, e novamente, é uma verdade para nós. Né? Não é que o que é certo para mim pode não ser para o outro, mas o que a gente compartilha são
conteúdos de pessoas que nós confiamos, que a gente sabe que são pessoas que estudam, não estão falando não fazem outra coisa da vida e faz isso um dia na semana. São pessoas que se dedicam ao estudo e aos conteúdos que estão dispostos a colocar. E a sua pergunta, Marcos, era sobre o fake news, sobre se aconteceu alguma coisa com a marca Um Bundle Curto já, né? Isso. Então, interessante, a gente sempre é muito preocupado com a segurança, né? Porque imagina se alguém invade um servidor nosso, invade uma rede social nossa e aparece lá, morram bandistas, né? Imagina, desesperador que seria para nós, a gente não ia saber o que fazer. Então, a gente é muito cuidadoso com as nossas senhas. O nosso portal, ele passa por 2 servidores. A gente tem uma coisa que se chama servidor dedicado. A gente investe, é como uma rede de segurança, a gente investe bastante para ter um servidor que não é compartilhado com outras empresas, né, para não correr esse risco de alguém invadir um site e a partir desse outro site invadir o nosso portal. Então a gente investe, como Um Bundle Curto é nosso, é a nossa vida aqui, a gente dedica muita atenção aos lances de segurança. Mas uma coisa muito engraçada que aconteceu, uma vez eu fui num festival, e aí tinha nos festivais normalmente tem aquelas barracas aqueles estandes, né, de produtos. E aí eu entrei num stand e tinha lá um stand com a camisa, um bundle curto, com um quadro, um CD. Eu falei, que muito louco, minhas coisas que eu nem sabia, que barato. Isso daí eu já vi. E a comissão rolou ou não das vendas? Nada, não. Eu falei que bacana, eu achei bem interessante. Brasil. Ô moço, me diz uma coisa, ficou interessado? Isso para ti mesmo, né? Ô moço, isso aqui é de um site que tem de Umbanda que é bem legal, tá? Tu pode entrar lá que é bem... Virtualmente a gente nunca sofreu nada, mas fisicamente esse foi algo que eu achei engraçado. Foi, que barato. Ô Dani, Martins, olha só. vai lá. Ô Dani, rapidamente aqui, ó. A mãe André nos lembrou aqui que ontem era o seu aniversário, né? Sim. Então vamos cantar parabéns pro homem, galera. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Opa, Ivan, puxa aí o parabéns gaúcho, mano. Aí sim. Agora vamos lá, puxa aí. Parabéns. Parabéns. Saúde, felicidade, que tu tenha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Valeu, gente. Obrigado. É isso. E o Daniel é pai também esse ano, pai do ano também, né, Daniel? Parabéns. O pai nasceu em meio à pandemia, rapaz. Que loucura, né? Que doideira, tô vivendo num mundo louco, cara. Porque a gente não tá tendo contato com os avós, é só eu, minha esposa e meu filho, pais de primeira viagem. A gente tava na aula de sacerdócio, o Marcos tava com a gente, tava na aula de sacerdócio, aí o Ale me chamou, eu fui pegar, tava trocando ele, vim com ele no colo, chorando, berrando. Meu Deus, eu não sabia. O David, então, ficou me zoando, né? Porque o David só ficou olhando ali, esperando minha resposta, sabia que eu não tinha escutado nada. Martim, vamos lá. Fala, meu querido. Então, eu acho que bem interessante seria essa tua colocação de não sabe como funciona. Sabe que eu acho que uma das grandes contribuições do Bundle Curto, fora ser o desbravador da extensão da Umbanda ao mundo, né, é realmente a gente poder tirar a Umbanda também para fora do terreiro. É parar de olhar a Umbanda como um momento de um balcão de negócios ou um balcão para não ser tão forte, de repente um balcão onde a gente busca algo para atender a nossa vontade, as nossas necessidades. O Ribas ficou de ponta cabeça. E, de repente, e para virar o quê? Para virar uma religião. Para ser um momento de religação, de relegere, como diz nosso irmão Ribas aqui, ó. Então, toda essa transformação, eu gosto sempre de dizer que quem ruma muito o caminho que a gente vai tomar é Exu Mirim.
porque eu acho que muito do que a gente faz, mais importante do que as ações, já que vocês vão falar de segunda-feira, é a intenção que tu teve para fazer alguma coisa. E quando tu tem uma boa intenção, num mundo de internet que hoje, eu me arrisco a dizer que, lamentavelmente, 80%, 90% das informações sobre Umbanda na internet é pegadinha e é algo bem deturpado. É raro a gente achar canais com total exclusividade. Ainda estamos numa religião onde a gente tem que dizer: tu conhece algum terreiro confiável? Como assim terreiro confiável? Tu conhece algum site confiável? Então a gente ainda está engatinhando por ser uma religião nova, por as pessoas misturarem muito, principalmente aqui no sul do Rio Grande do Sul. E eu te digo uma coisa, a tua intenção foi excelente, foi fantástica, e tu não está te dando conta que o conteúdo todo mundo tem, porque a literatura de Rubens é só ir na livraria ali comprar e tu tem acesso a todo o conhecimento. Agora, o site Umbanda Oculto acaba sendo o médium que faz com que a espiritualidade consiga passar aquilo que ela quer para que as pessoas vejam. Consegue filtrar, consegue editar e deixar tudo da forma correta, e o site acaba sendo, por isso eu brinquei que o terreiro é www, porque um conteúdo tão bom, tão profundo, tão claro, nítido, ele só pode ter a conexão de uma espiritualidade divina que embarca nisso. E aí eu te digo uma coisa, que aí vem a minha pergunta. Vejo que a resposta para a Luciana muito importante é: a própria espiritualidade achou a pessoa certa, que entende sobre todo o meio digital, juntou com uma pessoa certa, que era Rubens Saraceni, e toda essa cúpula de irmãos, e aí eu te digo, desse 1 milhão, com certeza, não todos são de Umbanda Sagrada. E como fica essa conexão com irmãos de outras vertentes, com outras verdades? Como é que fica essa sensibilidade que tu acabou de dizer, olha, isso aqui é o que a gente faz, mas tu não tá errado também, sabe? Minha verdade, tua verdade é outra verdade. Como é que fica toda a possibilidade de alcançar a todos e a todas, indiferente qual seja a filosofia seguida dentro da Sagrada Umbanda, sendo que a Umbanda Sagrada ainda é uma porção bastante pequena comparado ao grande número de umbandistas? Legal. Ó, 2 pontos. Um ponto é o lance que você disse sobre a espiritualidade estar focada, está dedicada, né, junto a nós, enfim. Esses dias eu estava conversando com o David, ele com o programa dele Encruzilhada, que é algo muito louco, muito bacana. Por favor, assistam, para você entender o que a gente estava conversando, que Alexandre Comino também ele diz a diferença entre desconstrução e destruir, né? A gente também muda, a gente muda muito, a gente se desconstrói todos os dias, e a forma, na verdade, é o discurso como a gente apresenta as coisas. O Daniel que era em 2011 é outro Daniel hoje. É outra estrutura, a gente vive um outro período, a gente vive um outro momento, e a gente se desconstrói todos os dias a gente se desconstrói, principalmente das formas como a gente vislumbra a nossa espiritualidade, principalmente hoje. Hoje em dia, a maioria das pessoas acende vela dentro das casas, e porque é o que tem. É como dá para você se ligar à sua espiritualidade, como, enfim, dentro da sua casa. Então, quando eu vejo que a espiritualidade está ligada a nós, realmente fazendo um trabalho junto, e eu entendo esse lance desse tipo de mediunidade que eu posso dizer que vem a partir do momento em que diz, o Daniel é o cara que tem um conhecimento sobre mídias sociais, sobre internet. Então, a partir dele, a gente vai utilizar para poder atingir milhares de pessoas. Eu entendo que, como o próprio exemplo do David, a gente teve uma sacada muito bacana com o lance Encruzilhada, porque é o perfil que hoje se encontra muito com o que o David está vivendo. Ele está estudando muito, ele vai estudar para fazer uma tese, ele está exatamente focado nesse assunto. Então, criou-se esse ambiente que tem um público que acompanha essa mudança, entende? Não sei se eu estou conseguindo te dizer com essa pegada. A Tayane, a mãe Tayla da Bahia, ela tem uma vivência de Umbanda com um terreiro de 50 anos da mãe dela. A gente teve uma ligação, posso dizer, muito linda a partir do encontro do Bahia, que foi sensacional, algo que a gente viveu juntos, a partir do contato que
que Alexandre Comino nos proporciona, dessa galera toda, o próprio Marcos Ribas, enfim, proporciona para nós, ela tem um tipo de envolvimento com... Minha tela tá travando ou é só impressão minha? Tá travando para mim aqui, tá, mas... Deixa eu ver Bora. aqui. A Tá. voz tá legal, a voz tá legal. Então, ok. Foi criado algo, parece que para ela, para o momento dela, sabe? E isso eu acho que é muito importante. Aconteceu esse caso recente sobre o racismo, né? E aí é um ponto que eu quero colocar para a gente, que é o que eu aprendo muito com a galera que a gente está junto aí, né? Que é o quanto a Umbanda está inserido na sociedade, o quanto a gente enxerga a Umbanda na sociedade. A Umbanda é somente uma religião ou ela é mais que uma religião, né? Quando a gente consegue visualizar isso, essa transição, eu acho muito interessante. No momento que a gente se posicionou perante ao momento que estava acontecendo, porque muitas pessoas podem dizer, está usando o momento para ter seguidor, tá usando, porque tem disso, né? Vocês sabem disso. Tá usando o momento para polêmica gera assunto. Não, a gente se posicionou como uma grande potência influenciadora dentro da Umbanda, porque a gente acredita naquilo. Naquele momento em que a gente se posicionou sobre determinado assunto, é inevitável eu sentir a presença dos meus guias aqui. É inevitável eu sentir a força do meu preto velho e falar assim, como a gente até brincou na aula, falou assim com o preto velho, né? O David que fala bastante assim, falou, acorda aí, mano. Olha o que tá acontecendo aí fora. A Umbanda não é só lá dentro, não, sabe? E aí a gente vai lá e conversa com a Cláudia Alexandre, uma mestra, uma doutora, e fala para ela, Cláudia, você é a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu entendo hoje, eu sinto essa espiritualidade, sinto essa mediunidade, eu sinto que você é a melhor preparada para falar sobre esse assunto, porque você está no lugar de fala, aí é o seu lugar, eu posso ser só a janela que mostra você para o mundo, eu posso ser só a janela. Então eu acredito sim nessa espiritualidade que ela é presente, porque diversas vezes apareceu gente querendo colaborar com o Umbanda Eu Curto, que eu sinto assim, falo, porra, não sei, cara, o cara é gente boa, mas não sei o que acontece, eu não consigo colocar ele aqui dentro. E aí, mais pra frente, eu vejo que era algo que não ia conversar com aquilo que a gente conversa, sabe? E a desconstrução, agora mudando sobre a relação da Umbanda, a Umbanda que... Esse termo Umbanda Sagrada, a Umbanda é sagrada, ponto. Né? A gente sim segue muito a literatura de Pai Rubens, eu principalmente sigo com a minha espiritualidade dentro da minha casa. E foi muito importante no início ter esse material, porque a oralidade, para ser transmitida pela internet, era algo muito complicado. Então, a literatura do Rubens era uma literatura que poderia, como você mesmo disse, transformar de várias formas para ser atingido de diversos formatos diferentes para as pessoas. E hoje eu entendo a própria frase de Alexandre Comino, que a verdade de um não anula a outra verdade, é apenas uma verdade. E tudo bem, eu não quero transformar a Umbanda de ninguém, eu não quero falar para a pessoa que ela tem que acender a vela verde na casa dela para Oxóssi. Se ela quer acender a vela branca, meu irmão, acende a vela branca. Oxóssi está aí, pronto. Se você não acredita em Oxóssi, só acredita em Caboclo, está aí também, está tudo bem. Porque o principal é o conteúdo que essa força está trazendo. Então, é delicado. Eu entendo que é delicado fazer essa transição e não falar que, faça isso ou faça aquilo. Não, a gente dá oportunidades, tanto nos nossos livros. A gente tem diversos livros digitais, inclusive livros de Umbanda. A gente tem diversos autores, livros de umbanda.com.br, são livros do Umbanda Eu Curto e alguns com nossos parceiros e colaboradores. Repete para nós, livros de Umbanda.com.br. Então, o pessoal que está assistindo, que quiser acessar, vai lá depois e... Isso. Lá, todos os livros, enfim, são de conteúdos diversos, até de formas diferentes de cultuar a própria Umbanda. A gente tem uma série que chama Coletânea dos Filhos dos Orixás, e é baseado na Umbanda, no formato da Umbanda do Pai Rubens, né? E no começo do livro, em todos os livros, a gente coloca, essa é uma forma. Eu não estou dizendo para você que essa é a forma, é uma forma.
E tudo bem se você não quiser cultuar essa forma, e tá tudo certo mesmo para nós, entende? Porque a gente está muito bem resolvido. Quando eu não estou bem resolvido com a minha espiritualidade, eu quero empurrar e quero aceitar que o outro reafirme a minha espiritualidade. Então eu tô muito tranquilo com o que eu acredito. Eu acredito em Exu Mirim, eu acho, porra, pra mim é uma força desatadora demais. Ele é sensacional. Eu não quero provar pra ninguém que ele existe. Vocês entendem? E aí, mas eu coloco, tem aqui, ó. Agora, se você tá tudo certo, irmão. Curte sua vida e seja feliz, porque na minha cabeça, você tem que ser feliz. Umbanda é retrato de ser feliz. Muito maior, assim. Muito bom, Dani. Sabe que esse teu comentário, ele é um comentário muito importante, muito interessante, né? E, na verdade, há uma frase do Mestre Comini que ele fala: ou você quer ser feliz ou você quer ter razão, né? Os dois é difícil ter ao mesmo tempo. Então, sabe o que eu acho, na minha opinião? Vamos ver o pai Adriano aqui, né? É isso aí, mano. Nada mais raro que do que tá errado. Muito bom. Sabe o que eu acho, Dani? Que eu acho assim que eu acompanho o trabalho do David, de todos aí, vamos dizer, nossos professores e mestres, né? E também muitas pessoas conversam comigo, conversam entre outros, muita gente apoia, muita gente concorda, outras pessoas não concordam. E não é uma questão de concordar ou não concordar, né? É uma questão de você somar na sua vida. E quando você fala não é destruir, é ressignificar, desconstruir, né? E nunca jamais destruir. Então eu acho assim que isso faz parte para o nosso crescimento, né? Enquanto a gente tiver fontes ou opiniões que a gente não concorda, nos deixa em alerta. Né? Em alerta do quê? De estudar, de pesquisar. Né? A gente precisa debater, a gente precisa confrontar ou estar de frente para uma matéria que talvez nos convida a pensar, poxa, né? Mas será mesmo que é assim? Porque esse trabalho que agora o Comino e o David Dias vem fazendo, que eu estou acompanhando, ele é de impacto, né? Para quem realmente, assim, é muito ortodoxo ou segue muito a Umbanda do Pai Rubens também, chega assim e dá um impacto, algumas informações, principalmente por essa pesquisa que o David está fazendo, de se aprofundar, né, na questão afro, né, o racismo estrutural na Umbanda, a nossa ancestralidade africana, etc. Então, eu acho importante isso porque nos convida a estudar, nos convida a avaliar e a aprender a olhar por outros ângulos. Eu não estou dizendo que eu sou contra o que a gente já aprendeu dos antigos. Bem ao contrário, eu acho que a gente está aqui graças aos nossos mais velhos, né? Se não fossem os nossos mais velhos, a gente não estaria aqui hoje com essa mente aberta. Então a gente já é fruto de um trabalho anterior, né? E essa frente que a gente tem nessas pessoas não é para vir tomar a verdade absoluta da tua maneira que tu entende a Umbanda, mas é para somar no teu conhecimento, porque o mais importante que tu falou é a questão que eu achei interessante, que a gente, enquanto sacerdote, e para quem não sabe, Daniel também é um sacerdote, Daniel já fez sacerdócio, né, é um oganato, então ele é um formador de opinião. Né? Nós somos formadores de opiniões, a gente está aqui frente à Umbanda e a gente precisa se apresentar, a gente precisa realmente falar para que a Umbanda deixe de ser aquela religião de fundos de casa, de quintal, para que ela possa se ocupar enquanto religião, enquanto filosofia e muito mais além. Então eu acho isso muito interessante, esse trabalho, está dando um chiado aqui para mim. É o fone do Ivan ali. Aí, eu acho muito bacana isso que tu falou. Eu acho muito importante o que tu falou, não no sentido de desfazer o que os outros pensam. Ó, mas voltou chiado, não repara, Dani, que aqui é assim. Mas isso é bom, irmão. Libera isso agora, bom. libera o microfone, vamos ver. Solta o microfone aí. É o gato preto? É o gato preto. E é isso, Dani. Eu acho que isso é bom pra gente nos deixar em alerta, né? No sentido de estudar, de pesquisar. Pô, o cara falou uma coisa lá tão interessante, eu não sabia disso. Pô, eu vou estudar, mano. Eu vou lá ver o que é isso, né? Não que vai. Não dá pra ouvir. Tá ouvindo? Agora sim. Até pra pessoa ouvir e não concordar se quiser. Mas aí... E a gente cresce nesse momento, né? Isso é o crescer. E isso que você falou, Marcão, é muito louco, porque com certeza os mais velhos se desconstruíram para montar aquilo que a gente vive hoje. Esse é um ponto. Mais velho, isso. Se desconstruíram, e mais uma palavra, eles desconstruíram e transgrediram. Exato. Se não fosse transgredir, meu irmão, não ia ninguém evoluir nessa história toda. É isso aí, irmão. E aí eu te pergunto uma coisa, Daniel. Interessante também tendo uma mídia
que movimenta tantas pessoas, e a gente sabendo que lidar com o ser humano, principalmente em grupos, e grupos grandes, é algo bem complexo, como é lidar com todo esse reiterismo que aparecem nas redes, e principalmente, lamentável, a gente aguarda que muitas vezes sejam o reiterismo, ou seja, toda essa violência, todo esse ataque que ocorre normalmente, e como lidar com principalmente esse ataque que muitas das vezes, não vem de religiões ortodoxas que dizem que a gente cultua o capeta, a maioria das vezes é de próprios umbandistas, conforme aconteceu essa semana com Cláudio Ricomini, onde teve um ataque bem grande à sua casa, porque por uma bobagem simples de que uma turma deu para ele de presente, para a mãe Rose, deram de presente 2 bispizinhos com a imagem deles dois, e ele mantém por carinho a turma, e ele pegou e disse, vou deixar aqui no... Olha o David Dias aí com a gente. Ele aí. E aí ele simplesmente colocou por carinho no altar e já teve um monte de reiterismo dando um pau desgraçado na casa do Pai Benedito, dizendo que ele achou que ele ia ser um orixá para ser louvado pelas pessoas, e não tem nada a ver, foi um momento de carinho. Então, como lidar com tudo isso numa sensibilidade de ter mais de 1 milhão de acessos mês? Sim. Eu reparo bastante que, eu vou dizer por uma experiência nossa, o mais barato das pessoas, quando a gente recebe alguma crítica, é que os próprios seguidores nos defendem. Isso eu acho algo importante, porque eu juro que eu tento não dar atenção. Eu olho, vejo mais ou menos qual é o contexto, mas eu tento dar um olhar. Porque se eu focar naquele que está só me atacando, eu tô lascado, cara. Eu vou viver em guerra todo dia. Porque é muita gente que não concorda com uma postagem. A gente teve um ao vivo na terça-feira, um ao vivo na quarta, teve um bafafá, né? Tem até o ponto. Teve um bafafá na encruzilhada, não sei quem foi. Enfim, que, cara, como que as pessoas entram para arrumar treta dentro de um portal religioso, tá ligado? Um portal onde você está tentando desenvolver uma espiritualidade, desenvolver um amor ao próximo, desenvolver algo que tá tão apagado, né? E às vezes um extremismos, né? Que acham que porque estão defendendo uma coisa com extremo, tu também tá atacando. Exato, totalmente desnecessário. Eu acho que é o discurso do amor. Eu acho que é algo muito bacana que eu ouvi uma vez, eu não tô tentando lembrar o nome da pessoa, não tô conseguindo, e foi num programa da rádio que a gente estava fazendo, que ele disse a questão do discurso do amor, né? Como você consegue fazer um discurso do amor? Cara, é muito difícil. É muito difícil a gente ter um discurso do amor quando a gente sofre muito ataque. Só que aí quando você olha, tem diversas pessoas que estão sendo beneficiadas com aquilo que você está falando. Você não vai agradar todo mundo, não tem como. Não tem como. E eu não vou ser trampolim para as pessoas que estão com raiva, assim, querer aparecer. Eu não estou muito tranquilo quanto a isso. Porque se a gente der importância, eu viro trampolim. No começo, pra você ter uma ideia, quando a gente começou lá em 2012, mais ou menos, a gente falou, vamos fazer umas camisetas? Pô, achei mó da hora, ficou mó bonita a marca, vamos fazer uma camiseta? Vamos. Aí a gente fez uma camiseta e colocou uma camiseta. A gente só fez a camiseta e pôs. Aí teve uma pessoa que colocou, demorou pra vocês querer ganhar dinheiro com a religião. Porra, em 2016, como eu disse, eu era outra pessoa, irmão. Eu era outro cara. Muito bom. Eu olhei assim... Muito bom. Na verdade, o servidor nosso, de cada dia, ele fica no chão, a gente só dá-lhe um saravá e ele funciona sozinho, entendeu? Não precisa pagar hospedagem, não precisa pagar luz, não precisa pagar nada. A gente vive de oração, a gente vai pra frente do sol e a gente se energiza, que nem aqueles dois que foram lá para um programa dizer que estavam há 14 anos sem nenhum alimento, só no solzinho das 6 da manhã. Que jeito. Então as pessoas têm que compreender, Você né? sabe que, olha só, esse assunto me chama muita atenção. Desculpa, Marcos, só pra dizer, eu não tava Vai lá, vendo. vai firme. Eu só fiz a camiseta e fiz pra mim. Sabe quando faz uma camiseta pro seu terreiro? Meu terreiro tem Tirou uma camiseta. selfie ali. Porra, velho. Só fiz minha camisetinha. Demorou pra querer ganhar dinheiro. Aí eu fui lá e dei moral. Eu falei, ô irmão, você tá muito louco. A gente não tá vendendo nada aqui. Isso daqui não... E aí o cara começou a entrar numa discussão comigo. Aí chegou num ponto que eu falei, puta, o que eu tô fazendo? Aí eu olhei. A pessoa tinha 100 seguidores, eu tinha 7 mil. Falei, cara, não é que eu era mais, tipo, eu tava dando um ibope que eu não
eu olhava para os outros, vamos dizer, uma pessoa faz, os outros 6 mil, tava lá, poxa, sua frase realmente mudou. Cara, o que eu já recebi de mensagem que, gente, poxa, eu ia me matar, eu li esse texto, não vou me matar. Você tá ligado? Que tipo de importância que eu dei para um... Então, eu acho que eu... É mais do que o número de seguidores, né? Mas a essência da mensagem que alguém quer passar. Exatamente. Se a essência não é boa, ó, não dá share. É que nem um caldeirão. Eu gosto da ideia de um caldeirão de óleo quente. Tipo, o caldeirão de óleo quente, tu tem que deixar quieto ele esfriar. Porque se tu jogar água, ele incendeia. Se tu fizer qualquer coisa, dá problema. Então o negócio é deixa quietinho ali. E só para complementar, uma coisa legal que eu outro dia passei para os guris numa reunião que a gente teve interna, eu disse que às vezes na internet a gente tem que ter cuidado, e na vida, né? Que é mais ou menos como um senhor mais velho e um menino carregando um burro, né? Puxando um burro pela corda. Aí no primeiro quarteirão, uma pessoa olhou e falou: ah, esses aí não entendem nada. Eles dois puxando o burro em vez de ir em cima do burro. Ah, tá louco. Aí pegaram os dois, subiram em cima do burro. No outro quarteirão, um lá extremista. Que é isso? Querem matar o animal, coitado, vocês são os vagabundos. Que isso? Não sei o que, não sei quanto. Desceram do burro. Aí daqui a pouco olharam e falaram: pô, essa criança aí no sol, passando, em vez de subir ela no burro, tu não tem condições de criar uma criança, né? Aí subiu a criança no burro. No outro quarteirão olharam e disseram assim: o quê? O mais velho aí puxando o burro, enquanto esse novo cheio de energia está no lombo? Pelo amor de Deus. Então é mais ou menos isso. Quem tem ódio vai olhar qualquer ação, qualquer coisa, e vai agir com extremismo, bater, e deu, porque a lógica não é o que está sendo conversado. A lógica é ser polêmico, querer aparecer e disseminar o mal, e isso aí é fonte das pessoas. A gente olha até como o Brasil está arrumando, né? Na base do ódio, na base do... Então, como a gente tem que ter isso e aprender tanto contigo, que sabe lidar com um grupo tão grande e mesmo assim saber que tudo flui, né? Tem que acender vela bastante, né, irmão? Daniel, deixa eu fazer uma Me disseram pergunta. que o teu servidor tem proteção térmica, né? Porque na volta diz que é cheio de vela, assim, para não cair nunca. Rapaz. Daniel, deixa eu até perguntar uma coisa. O que tu poderia dar como dica? Tu disse que tu é o cara dos números, né? Eu acho que um dos principais fatores que essa live também, e eu estou muito feliz, muitos irmãos aqui, o pai Adriano sempre junto, David. Então, muito legal saber. Vi que tem irmãos aqui da Argentina, tem irmãos do Mato Grosso, Minas Gerais. Obrigado, gente, por estarem aqui conosco. É isso aí que nos incentiva a seguirmos adiante. Muito obrigado. Um dos principais fatores da tua contribuição também aqui conosco é assim, incentivar aqueles que têm um bom conteúdo a colocarem isso, né, na internet, a mostrarem o seu trabalho, a divulgar, porque eu acho que lá em 2011, quando tu começou, a tua intenção era justamente essa. O trabalho cresceu porque teve merecimento e teve uma boa administração, mas a intenção é colocar Umbanda a todos, ao acesso de todos, né? Assim, quando o Rodrigo Queiroz começou Umbanda EAD lá atrás, logicamente é um negócio, e que bom que existe esse negócio, porque eu me servi muito do EAD. Se aqui eu estou hoje, porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul, se aqui hoje eu estou e me sinto em condições de dar aula de Umbanda, é porque eu tive que estudar, só que eu, para estudar, tive que acessar o EAD, porque eu não tinha condições nem financeiras, e outros tipos de recursos para eu ir a São Paulo, para eu ir a Porto Alegre, para mim fazer um estudo. Isso foi gradativo. Então, o conteúdo na internet, muitas vezes um Umbanda eu curto, serviu como conteúdo de estudo para mim, serve ainda, né? Porque às vezes a gente vê uma postagem ali, olha que texto interessante, pá, e tá ali um texto do pai Rubens que a gente não tinha lido, um texto do Cumino, um texto de vários irmãos falando sobre vários assuntos, que é muito importante. Qual é o incentivo e qual é a dica que tu dá para aqueles que sejam sacerdotes como nós que aqui estamos, ou sejam simpatizantes da Umbanda, como expor, né, o seu conteúdo e tudo isso nas redes sociais de forma correta, né, de forma ponderada, ou seja, não querendo impor essa verdade, como tu mesmo falou antes. Qual é a dica que tu dá? Porque a gente sabe muito que as redes sociais, elas também funcionam através do algoritmo, né? Então tem que ter a manha, a gente chama aqui o Paranauê, né? Saber a hora, o jeito, o que colocar para com que aquilo tenha uma repercussão maior. Mas além dessa repercussão, para quem as redes sociais vão entregar, qual é a dica que tu dá de
como fazer isso de forma legal e que venha contribuir com a nossa religião. Maravilha. Ó, eu penso da seguinte forma: cada um aqui é dirigente de um terreiro, certo? De um templo escola. Acredito que, primeiro, qual é o perfil do público do seu terreiro? Vamos pensar na sua casa, tá? Vamos pensar no seu ambiente. Qual é o perfil do público? Qual é a faixa etária desse público? Como é que é esse perfil? Esse público está mais no Facebook ou no Instagram? Vamos falar de redes sociais, tá? Sem falar em portal por enquanto. Sem falar em site. Redes sociais. Qual que é o perfil dessa galera? É uma galera jovem? Se a galera jovem está mais, então vamos lá. Os números que eu posso te dizer é que até os 30 anos, 35 anos, o pessoal está no Instagram. Passou disso, Facebook. Tá bom? Se vocês têm interesse em fazer cursos e fizer anúncios no Facebook, ele tem mais conversão do que no Instagram. Tá? Essa é uma dica. Essa é uma dica ótima. Não façam, não impulsione conteúdo, não impulsione, anunciem, é anúncio, dentro do próprio Facebook vocês criam anúncio, tem um espaço de anúncio, não é de impulsionamento, tá bom? Isso é uma informação técnica. Agora, o que eu imagino que seria interessante é a partir da casa de vocês, como um polo, né, divulgador, a partir deles isso crescer, e não querer atingir, por exemplo, você não vai fazer algo para atingir a Bahia. Talvez isso não seja interessante. Você vai investir um tempo e um conteúdo que... A gente teve uma live, o pai Marcos participou, com a mãe Tayane na Bahia, falando sobre boiadeiro. A diferença que é. E não é uma questão de tipo uma verdade ou não, é uma questão simplesmente de cultuar, são formas diferentes de cultuar. Então, começa com o seu ambiente local, com a sua localidade, que o Google faz isso, com a geolocalização, comece com a sua localidade, e aí vai expandindo. Por exemplo, eu tenho o pai Marcos Ribas, que é uma representação hoje de um bando eu curto para mim aí no Sul. Ele é uma representação minha, então eu sei o que ele vai falar, por isso que eu coloco ele para falar aí no Sul, né? É uma opção para quem é um portal que tenta atingir o Brasil todo. Eu não consigo atingir, por exemplo, Amazonas, eu ainda não tenho ninguém que seja um polo comunicador lá para mim. Mas eu acredito que vocês, como pais do terreiro, enfim, as mães de terreiro, os representantes do terreiro, é pensar que os seus filhos, os membros da sua casa, é o polo divulgador. Marketing antigo, boca a boca, sabe? Eu vou postar isso daqui, meus filhos, compartilhem como você fez no começo da live, compartilha aí, galera, estamos aqui para chegar para as pessoas, porque chega no primo, no irmão, aí chega num cara que é mais do centro do Rio Grande do Sul, e aí vai indo, e aí é exponencial. O marketing digital funciona muito com relação a teste AB, e muito teste mesmo, o medo de não errar, colocou uma coisa, ficou ruim, tira. Não gostou, tira. Antigamente era o impresso, né? Você ia lá e imprimia 1000 exemplares de um jornalzinho. Tinha um erro, meu irmão, e um exemplar impresso com um erro para 1000 pessoas. Agora com a rede social, você postou, não concordou, as pessoas começaram a arrumar a treta lá dentro. Se você quiser se defender lá, é uma coisa. Se quiser, você tira e fala, gente, valeu, vou postar outra coisa aqui, coloque outras coisas à frente, porque o público é muito rotativo. A pessoa que está lá passando, ele passa na sua tela, ele vai indo. O mesmo cara que visualiza uma coisa sua, ele visualiza de mais 20 pessoas, 30 pessoas. E dentro da rede social dele, não se esqueça, não tem só Umbanda, apesar que as redes sociais impulsionam a bolha que você cria. Se você olhar hoje no seu Facebook, vai aparecer muita coisa de Umbanda para você, até coisa que não é relacionada ao seu estado, de repente, às pessoas que você não gosta, por exemplo, vai aparecer para você, porque ele entende que a tag Umbanda para o perfil Marcos Siqueira é algo interessante. Então ele vai jogar isso para você. Porque o papel da rede social é te fazer feliz. Como que você fica feliz? Você só procura Umbanda? Ponto. Essa é uma Verdade. É um ponto. E aí uma dica que é legal assim é a interação, o engajamento com o seu público. Engajamento são as pessoas que comentam, compartilham, criar algum tipo de rotina, como tem no terreiro, uma rotina. Cria uma rotina de postagem, não solta tipo uma coisa hoje, daqui uma semana solta outra. Cria uma rotina de como você acha que é interessante, como se você estivesse dando uma aula, como se você estivesse dando uma preleção
de determinado guia, de determinada linha, e faço uma sequência em doses homeopáticas. Nem fala em preleção, cara. Que saudade de fazer uma preleção e abrir uma gira. Nossa. Pronto, pode abrir. Pega agora o seu celular, o seu Instagram, faz uma abertura da gira, toca um ponto e fala, pessoal, que ponto que é a abertura da gira aí do seu terreiro. Pronto. Fechou. Obrigado, irmão. Bueno, nós estamos com 1h15 de live. Vou pedir que os irmãos façam aí suas considerações finais aí, porque, né, vida que segue. Muito obrigado aos irmãos que estão aqui conosco ainda. Se ainda não compartilhou, compartilhe essa live. E se não curte o canal Umbanda Eu Curto, quando sair dessa live lá, quando terminar, vai lá no Umbanda Eu Curto, tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, tem blog também, né, irmão? Portal. Né? Muito bem. Marcos Ribas. Opa, eita, gente, então, assim, eu agradeço muito, fiquei muito feliz aqui hoje, com os comentários, olha, o pessoal participou bastante, agradeço aqui a presença dos nossos queridões, Pai David. Tá me ouvindo, pessoal? Sim. Beleza, que acabou minha bateria claro. aqui, passei já aqui pro ao vivo, sem fone. Então eu agradeço muito, porque para nós faz uma diferença, né? Faz uma diferença enorme saber que essas nossas referências que nós também temos nos acompanham, né? E não só para nós aqui do lado de cá, mas para todos aqueles que estão nos acompanhando do lado de lá, não é mesmo? Então eu agradeço a cada dirigente, né? Cada sacerdote, sacerdotisa que está aqui nos dando um apoio, nos dando um estímulo a mais de continuar com esse programa. Gostei muito dos comentários, né? Eu estou aqui com uma resposta aí daqui que eu estou assistindo aqui, eu estou no celular, mas eu estou no computador e no outro celular da minha esposa. Então, o pessoal falou muito dessa questão, né, de desconstruir, transgredir. Algumas pessoas me mandaram aqui e me veio muito rápido mais uma frase, né, para essas pessoas que me perguntaram. Vamos lembrar de João Severino Ramos, né, para quem me perguntou aqui no particular. Sexta tenda, ele foi o cara que transgrediu o Pai Zélio a partir do momento que ele trouxe atabaque para dentro do terreiro, né, trouxe atabaque e trouxe linha de Chico Pombagira. Então vamos pensar. Cortou. Eu não estou escutando, não sei vocês. Eu também não. Eu achei que era só o meu. Estamos aqui? Agora Voltou? Voltou. Então, vamos entender que toda essa transgressão de João Severino Ramos, na Sexta-feira de São Jorge, veio para nos oferecer uma mente aberta, né? Aqui não é uma questão de falar certo ou errado, eu não estou querendo falar sobre isso. Só estou dizendo que a gente tem que ter uma mente aberta, né? E tudo vai somar e vai nos agregar conhecimento para que a gente também possa entender o poder das palavras, né? Gente, obrigado, agradeço o Dani, que é um oganato, toca pra caralho, mano. Ninguém falou palavrão aqui hoje, porra. Porra, não sabia que podia, mano. Liberado. Toca muito bem, toca mesmo, meu irmão. Olha, realmente um oganato, sacerdote, o cara tá aí na internet nos oferecendo mais uma via de conhecimento e acesso e aproximação ao mesmo tempo. Obrigado, Daniel, viu? Muita, muita gratidão. Eu te amo, meu irmão. Te amo muito, do fundo do coração. Pai Siqueira, meu irmão de alma. Pai Martinho, Pai Ivan, meus irmãos de alma, de sendo e destino, como diz o Rubens, né? Gratidão a todos, gente. Muita, muita gratidão a todos vocês. Um beijo. Olha a Margot aí, nossa grande mestra de magia, né? Um beijão no coração de todos. Umbanda, essa é a nossa Umbanda, menos que isso não nos interessa, conforme o Pai Adriano nos ensina, essa é a nossa Umbanda, menos que isso não nos interessa. Umbanda. Aqui eu já tô vendendo o livro do Pai Adriano aqui, querem comprar, não consegue, tá aqui, quem quiser comprar o livro do Pai Adriano, tá aqui, está o Herverança 5.0, estará na íntegra, no Umbanda Eu Curto. Martim. Então, gente, agradecer. Teve uma pergunta bem interessante, que a gente só está em considerações finais, mas eu achei muito bem colocado. O irmão Fábio Nascimento colocou aqui, que eu não estou conseguindo acessar os comentários aqui, porque hoje o outro computador está lá com a mãe Fernanda, fechando projeto, Esse uma loucura. Então pegou, mas assim, ó, todo conhecimento que torna o aprendiz alguém livre é ofensiva aos que desejam controlar. Religiões são meios de controle de massas. A Umbanda prega a liberdade religiosa. Você pode ser o seu sacerdote e praticar livremente a sua fé. Isso é Umbanda, né? Então, isso é Umbanda, isso é ofensivo demais aos outros. Então,
Que bonito quando a gente consegue levar conhecimento aos outros. Que bonito quando a gente vai para uma aula de sacerdócio com, por exemplo, o pai Marcos Ribas, e a primeira frase que ele diz: isso aqui é sacerdócio de si mesmo. Isso aqui é para tu te descobrir, porque esse é o motivo de tu estar aqui na Terra, meu amigo. Então, que bonito ver trabalho de Umbanda levado a mais do que o terreiro, principalmente nesse momento que todos os terreiros se encontram de portas fechadas, mas não de corações fechados, e nenhuma voz calada. E que bonito estar entre irmãos que levam essa mensagem tão importante, esse caminho, que oferta um caminho, né? Um dos caminhos corretos, porque se nem a Umbanda de Rubens é a única, a Umbanda também não é a única religião certa. Então, que bonito se todos tivermos, todos os irmãos, todos os seres, tivermos essa posição do amor, essa posição de acolhimento, essa posição de fazer o que é possível. E que bonito, Daniel, lá atrás, há 9 anos atrás, né? Tu abre teu coração para unir aquilo que é a tua profissão e trazer a Umbanda para dentro disso e conseguir viver a Umbanda todos os dias, fazendo com que cada um vivencie isso na sua jornada. Parabéns, principalmente, por esse filtro que, com certeza, é sagrado, que não agride, que acolhe. E por acolher e compreender a todos é que faz com que o público seja tão grande. E que bonito isso como uma grande contribuição para todos nós. E assim também vem nascendo Umbanda Tchê. Uma live despretensiosa para falar de Jesus, e olha só, chegou lá e irradiou, abriu e fez com que a gente pudesse trazer diversos convidados ilustres, assim como nosso irmão Daniel, que diz que nunca aparece, está sempre na coxinha ali, mas é ele quem faz o espetáculo brilhar, né? Ele é quem direciona a luz para aqueles que têm o que falar. E como é bonito que a gente aprenda isso na nossa vida, né? Que a gente não queira ser a estrela principal do espetáculo, que a gente se preocupe que o espetáculo ocorra, e isso é o mais importante, porque o espetáculo da vida é mais importante do que qualquer um de nós sozinhos. Então, gratidão por essa noite, gratidão por estar aqui mais uma vez. Semana que vem vai ser muito legal aqui no Umbanda Tchê, com as meninas do Umbanda Tchê. As mães vão vir falar de Pombagira, falar de mulher na Umbanda, falar de muita coisa linda aqui. E na segunda-feira, não esqueçam, já vou fazer o marketing para vocês dois, porque automarketing não fica tão bom, né? Então eu vou dizer que essas duas, deixa eu ver, para cá e para cá, porque tá espelhado, para cá e para cá. Segunda-feira eu não vou poder ouvir ao vivo, porque eu vou estar dando aula de teologia às 20 horas, mas 20 horas, gente, vai estar Pai Ivan do Céu Café, Pai Marcos Siqueira, do Gumegê do Balé, falando sobre esse mistério, né? Esse mistério Exu Mirim. Exu Mirim é uma energia sagrada, divina, linda, que só quem o sentiu, quem incorporou, compreende a intensidade, a pureza e a força que esse ser e que esse orixá mexe no nosso interior. Então, já fiz o merchan dos meus irmãozões aqui, a gratidão, minha bênção a cada um de vocês, bênção mãe pai Adriano, pai David, que estava aí, mãe Andréia, a todos os pais, a todas as mães que tiveram presentes, a todos os irmãos que abrilhantam a nossa noite, saibam que sem vocês nada seríamos, porque essa comunhão de sentimentos é quem faz o Umbanda Tchê ser o Umbanda Tchê. A gente está bem pertinho, a gente está olho no olho, fazendo o sentimento fluir com muito respeito a todas as opiniões, e lembre-se sempre de comentar. Eu não estou conseguindo hoje, mas sempre vejo os comentários de vocês abrilhantam a noite, vocês comentando, vocês compartilhando e fazendo com que mais pessoas possam vivenciar isso. Isso aqui é Umbanda, e a Umbanda tem que se expandir ainda mais nesse momento que a gente... Travou? Travou. Vai lá, Ivan. Travou. Agora voltou. Eu acho. Voltou. Isso aí tem a mão da mãe Fernanda. Ela puxou o cabo de volta e eu. Agora entendi, tá? Pode ser. Assim, ó. Daniel, foi um prazer te conhecer. Aprendi bastante contigo, né, sobre redes sociais. Te parabenizar pelo teu trabalho. Me sinto um orgulho de ver um jovem como tu te dedicar dessa maneira, né, para essa maravilhosa religião.
eu quero salientar o trabalho de uma Fernanda chamada Martinelli, que fica nos bastidores nos conduzindo, nos ajudando. Reconheço o teu trabalho, minha querida, vejo o quanto tu te dedica para esse momento que a gente está enfrentando nos nossos programas do Umbanda Tchê. Quero dizer que o visual do pai Marcos Ribas hoje, com esse boné, tá magnífico, né? Chapéu rosto. Rapaz, aqui tá 1 grau, mano. Aqui Agradecer. tá 1 grau. Porra, eu Aqui, acho ó. que tá frio, já porque tô com calor agora, meu irmão. Aqui, ó. Tô de camiseta, cara. Aqui, Agradecer. ó. Quero agradecer a oportunidade de estar sempre aqui com vocês. Como o Martim falou, de um bate-papo sobre Jesus Cristo na Umbanda. Há quem não vá acreditar em Jesus na Umbanda se realmente ele nos proporcionou, a partir desse bate-papo, esses encontros maravilhosos, porque ele falava só de amor e a gente tem tentado fazer isso, né? Pedir desculpas, né, por qualquer coisa ou qualquer brincadeira, pedir desculpa ao Daniel que eu tive que me levantar para atender a porta, né? Capaz, Também mano, tá tudo salientar- certo aqui, mano. Tá pedindo Salientar que em todas as lives os gatos ficam em polvorosa aqui. É verdade. Eu acho que é muita energia, né? Então, e agradecer esse público maravilhoso que tem nos acompanhado, né? O pessoal dos países vizinhos, dos estados brasileiros que estão com a gente, e dizer que estar com vocês é uma aula a cada sexta-feira. Muito obrigado. E que na sexta que vem serão 3 pessoas a bater um papo sobre a mãe, as nossas mães pombogiras, porque daqui não vai sair leite. Ah, claro que vai, participa sim. Vamos lá. Vou comandar a Larissa aí. Muito obrigado, gente. Obrigado. Daniel, de minha parte, eu quero agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que a tua vida também é muito corrida, ainda mais agora como pai, né? Não sabia desse teu dom como Ogan. Eu sou muito ligado à música, gosto muito de música. Digo que fui porque não trabalho mais profissionalmente, mas desde os meus 14 anos até os meus 27 anos eu toquei na noite e gosto muito de música na Umbanda, acho que é algo muito importante também. E uma outra grande pessoa que vem trazendo números muito grandes para a Umbanda é o Sandro Luiz, através da sua música. Então a gente vê que as redes sociais elas vêm fomentando tudo aquilo que a gente 5.000 faz dentro online do na terreiro. última. Exatamente, 5.000. Fantástico. Então a gente vê que esse trabalho das redes sociais ele vem fomentando e vem ajudando a gente a mostrar a Umbanda, né? Eu sempre brinco, né? O primeiro, acho que foi o pioneiro a mostrar isso, foi o Comino, da tronqueira aberta. Vou ver se eu consigo mostrar ali. A tronqueira da nossa casa também é aberta. E a gente mostra que a Umbanda não tem nada a esconder, a Umbanda não tem nada a deixar oculto, né? Cada sacerdote vai ter a sua privacidade, vai ter o seu entendimento, mas eu acho que um dos motivos da tronqueira estar aberta é mostrar que ali dentro não tem diabo, não tem nada, não tem um cabrito morto ali dentro com as guampas para cima. Não, a Umbanda é paz, é amor, a Umbanda é sabedoria, conhecimento. Muito obrigado e peço, muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco e peço que tu deixe aí as tuas considerações finais, divulgue os teus canais para que mais e mais gente possa acessar o Umbanda Eu Curto. Peço também a todos que estão aqui conosco, curtam as redes sociais do Templo Escola Beira Mar, curtam as redes sociais do Templo Escola de Umbanda, Casa de Amparo Amor Maior, do Céu Café, do Templo Escola Ogumegê, porque todos nós aqui somos uma banda. Justo. Poxa, gente, ó, vou lhe dizer, eu sou bastante tímido, o Marcos sabe, para falar com geral, assim, eu fico com muita vergonha. Em tempos de pandemia, eu percebi que muita gente está vivendo vida de sacerdote, porque o sacerdote e o pai da casa, ele vive a Umbanda todos os dias, e muita gente não vive a Umbanda todos os dias. E com a pandemia, muitas pessoas que não viviam a Umbanda todos os dias estão vivendo agora.
Então ficou muito mais presente a Umbanda na casa dos umbandistas, muito mais presente com as redes sociais, ficou o contato com a espiritualidade. Parece que aproximou. É muito louco, mas parece que aproximou. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Realmente eu sou pouco de aparecer, eu realmente sou meio assim mesmo. E fico muito feliz com a oportunidade que vocês trouxeram. Eu queria agradecer a todos os nossos colaboradores, pai Adriano, pai David, meus parceiros, meus irmãos, meus amigos, pai Alexandre Comino, meu brother, paizão, mestre, mãe Tayane, pai Cristiano Nascimento, pai Davi Veronese, pai Marcos, enfim, geral que colabora com a gente. Muito obrigado por fazer parte deste grupo, dessa irmandade. Muito feliz de estar com todos eles, fazendo algo que a gente ama, levar à frente, realmente, em alguns momentos desconstruindo, em alguns momentos sofrendo porque mudar dói, em alguns momentos fazendo diversos tipos de atividades para poder levar a Umbanda da melhor maneira possível, como nós acreditamos. Nós estamos com trabalho, como eu já te comentei, nós temos os livros digitais nossos, os e-books, que é livrosdigitais.com.br, @Umbanda Eu Curto em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, nós estamos lá. E o nosso portal umbandeucurto.com.br, que está passando por uma transição agora e que vem coisa nova por aí, aguardem que tem muita coisa acontecendo, porque eu não precisei me reinventar, na verdade, né? Porque como eu já sempre fui digital, então eu não precisei me reinventar como a maioria da... Nunca foi analógico. Nunca foi, não tô ligado o que é isso. Então, a gente está criando alguns caminhos novos aí de interações com o bandista para que cada vez mais a espiritualidade possa ser um momento transformador na vida das pessoas e que saia somente daquela ideia do terreiro físico fechado, e que a Umbanda sim tem um papel social gigantesco. Quando a gente olha as coisas, quando a gente olha o mundo com os olhos de caboclo, a gente tem que se incomodar com o que está acontecendo com as matas. Quando a gente olha o mundo com os olhos dos pretos velhos, a gente tem sim que se incomodar com o que acontece com relação ao racismo. Quando a gente olha com os olhos de todos os guias, a gente entende que o Brasil é o reflexo daquilo que a gente é. Então, somos sim Umbanda, e Umbanda é mais do que religião, não apenas. Então, muito feliz, muito obrigado por tudo que pude colaborar com vocês, e por tudo que vocês colaboraram comigo, muito feliz. Tamo junto. Axé. Saravá Umbanda, Saravá Umbanda Tchê. Próxima sexta-feira falaremos, aliás, nós que estamos aqui vamos ouvir as mães, né, falar aí sobre Mãe Orixá Pombagira. Muito obrigado a todos e até sexta-feira. Posta no story lá e marca a gente. Isso aí, posta lá, tira um print agora, vamos lá. Tira um print, pega o meu cafezinho. Aí, tira um print, coloca lá nos seus stories, marca a gente para um Umbanda Tchê aí pegar o rumo aí de todas as fronteiras do nosso Brasil. Muito obrigado, Axé, Saravá, e até o nosso próximo encontro. Axé.